Boa tarde, gente. Tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Oi, Milena, tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. O pessoal tá entrando. Bom, gente, hoje, como ontem eu postei um reel sobre reabilitação em filhotes, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as peculiaridades dessa faixa etária, né? Exatamente esses animais em início da fase de vida, o que eles, na reabilitação, o que é importante para a gente tomar cuidado, quais são os recursos eletrofísicos que são contraindicados ou que tem que ter algum cuidado específico. Então a ideia é essa. Hoje a gente vai falar bastante sobre filhotes, as lesões, o que acontece. Então chegaram algumas perguntas para mim durante quando eu coloquei a caixinha de pergunta hoje de manhã, né? Claro que a gente eu tô aberta aqui para quem quiser mandar alguma pergunta e por aqui mesmo nos comentários, daí eu já vejo pra gente responder. Mas uma das perguntas que fizeram é sobre a incidência, né? Se realmente é uma frequência muito grande desses animais em centros de reabilitação, e na verdade não. Filhotes normalmente vêm para reabilitação por poucos motivos inicialmente. Então, muitos vêm, quando a gente pega essa fase de filhotes, a gente pega com doenças congênitas graves, né? Isso é comum acontecer. Então, animais que têm algum problema de nascença, alguma postura. Então, a gente já teve síndrome do cão nadador. Não é algo que se vê todos os dias, mas é uma das doenças que realmente aparecem aqui pra gente. Hidrocefalia também é outra alteração, uma anomalia que também aparece. Outras questões que podem ter, dependendo do desenvolvimento, se o animal tem uma luxação de patela gravíssima, também é algo que vem pra gente. Necrose séptica da cabeça do fêmur é outra afecção que vem nessa fase de filhotes. E também, como eu mostrei no vídeo da Antônia, a Antônia ela é irmã de um paciente nosso que já faz tratamento para evitar a progressão da displasia coxofemoral, e ele também tem neoplasia em base do coração, ele tem um quimiodectoma. E como a tutora vê os benefícios desse condicionamento que a gente fez com o Chico, ela resolveu trazer a Antônia para ela começar já a fazer esse trabalho só para realmente condicionamento. Então, nos exercícios em si, como eu falei na postagem, o importante quando a gente pensa em montar um protocolo para um animal jovem, né, para um filhote, os principais objetivos para a gente são trabalhar a coordenação, trabalhar o equilíbrio e a estabilidade, o controle postural. Isso tudo faz com que o animal vá se desenvolvendo de uma forma saudável e você consiga que ele tenha mais habilidades motoras do que outros. É a mesma coisa se a gente fosse pensar com uma criança. Uma criança que tem esse estímulo de desenvolvimento desde pequeno, a gente tem crianças que têm mais habilidades físicas do que outras. Então, em cães vai ser a mesma coisa. Então, essa possibilidade permite que esse animal tenha mais habilidades e consiga, deixa eu só colocar no mudo aqui, consiga ter esses estímulos de uma forma diferenciada. E isso, claro, que ajuda muito no desenvolvimento do animal. Fortalecimento muscular é indiscutível, né? Porque conforme o animal está crescendo e você está trabalhando não somente dentro de um centro de reabilitação, mas se é um animal que você institui passeios
com frequência e caminha com ele, então é importante você ter esse desenvolvimento, sem contar na socialização, né? Esses animais eles precisam socializar desde filhotes, então isso é ótimo. Então, quando a gente pensa nesses exercícios, são exercícios no disco, exercícios na prancha, exercícios com obstáculo, então tudo que eu vá, de uma certa forma, desafiar o animal nessa postura, desafiar o animal nesse equilíbrio, e com isso eu consigo trabalhar de uma forma que ele vá ganhando cada vez mais autonomia e o movimento vai ficando cada vez mais estimulado. Isso para exercícios, né? Quando eu penso em condicionamento. Se eu estou pensando, na verdade, num tratamento utilizando algum recurso eletrofísico, dentro dos recursos que a gente tem, o ultrassom ele é contraindicado porque ele limita o crescimento ósseo no seu sentido longitudinal, né? Ele é como se ele ossificasse precocemente as placas de crescimento óssea. Então, o ultrassom em epífises de crescimento ele é contraindicado. E daí a gente tem o laser, o campo magnético, que também são outros tipos de recurso eletrofísico que poderia fazer isso. O laser em específico, até no livro do Regal ele fala sobre isso. Depende muito da forma que você aplica, depende de qual é o seu objetivo no tratamento. Então, quando eu tenho a aplicação de laser para tratar uma lesão específica, enfim, se eu quero fazer pontos de acupuntura com laser, ou se eu quero também fazer um estímulo, cicatrizar uma ferida, não tem problema nenhum, isso não vai interferir. Mas se eu quero tratar, por exemplo, uma fratura ou uma articulação que eu tenha que irradiar uma epífise óssea em crescimento, se eu fizer isso diariamente, 2 vezes por dia, isso com certeza pode interferir na consolidação, né, nessa ossificação precoce dessa epífise óssea. E daí qual é a questão? Esses trabalhos que demonstraram isso são trabalhos que utilizaram, são trabalhos experimentais, que usaram ratos e irradiaram esse laser de uma forma diária, né, por vários dias. Então, caso precise utilizar o laser e você utilizar em poucas vezes, né? Por exemplo, eu vou utilizar 2 vezes na semana por 3 semanas. Não tem problema nenhum. O problema é você usar todos os dias ou 2 vezes ao dia e fazer isso de uma forma muito prolongada. Daí sim a gente tem algumas alterações, altera a osteogênese desse animal. Então o laser ele pode ser utilizado, porém com cautela, tá? Então não é uma contraindicação e sim uma forma que você vai ter que usar pensando realmente no benefício que isso vai trazer para o seu paciente. Já os campos magnéticos, eles também, alguns trabalhos indicam que você pode utilizar, outros trabalhos falam que pode ter esse fechamento precoce, por exemplo, fontanela aberta ou nas epífises ósseas de crescimento. Então, depende muito ainda do autor. Então, a gente avalia a possibilidade. Claro que eu não vou, por exemplo, num animal com fontanela aberta, não tenho por que eu fazer na cabeça. A não ser que eu queira tratar a sinomose e eu quero usar o campo magnético. Não tem problema. Mas eu assumo esse risco, tá? Não tem essa possibilidade de que esse animal vai ter um problema muito grave a longo prazo. Se a gente pensa em fazer campo magnético para ajudar numa consolidação óssea, se o animal já teve uma fratura daquele osso, com certeza eu vou avaliar a possibilidade do quanto que esse campo magnético vai beneficiar esse tratamento. Então daí eu posso realmente escolher. Então não é uma regra, como a gente tem alguns trabalhos que demonstram que o uso em filhotes ele é ok, tá? Eu tenho outros que, se forem utilizadas de uma forma muito frequente e de um campo magnético muito alto, com certeza a gente vai ter alguma alteração, né? Desde que eu use todos os dias por um tempo prolongado, da mesma forma que o laser, certo?
E a eletroterapia, por sua vez, ela é utilizada de uma forma bem tranquila. Você não tem nenhuma alteração, você pode fazer recrutamento muscular, estímulo com correntes excitomotoras, eu posso fazer analgesia também, sem problemas em fazer com filhotes, tá? Então eu posso usar laser campo desde que eu tenha esse bom senso, dependendo da lesão que o meu paciente tem, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, quiser colocar aqui nos comentários, se alguém tiver tratado algum filhote e teve alguma dúvida ou alguma questão que colocou na balança, se valia a pena ou não para fazer nesses filhotes, compartilha aqui com a gente, pra gente comentar esses pontos. Então, assim, num cão, por exemplo, com síndrome do cão nadador, eu utilizo laser para estímulo muscular. Então, antes de fazer a tala, eu faço o laser e daí eu coloco a tala. Mas o meu foco não é chegar na parte óssea, e sim trabalhar essa musculatura, porque na hora que eu for fazer a amarração, eu tenho uma certa imobilização, né, desse paciente. E daí depois, obviamente, a gente vai trocando, e para ter esse estímulo eu posso fazer em pontos de acupuntura também. Depende muito de como que eu vou conduzir o caso, né? Então os recursos variam muito de acordo com o meu objetivo. Se por exemplo, uma consolidação, o animal sofreu um trauma, ele foi atropelado, e daí eu sei que existe um grande benefício para auxílio da consolidação óssea. Ele operou e eu preciso trabalhar essa consolidação, por que não utilizar o laser e o campo magnético? Pensando que esses animais, eles já vão ter alguma alteração de crescimento por conta da própria lesão, né, do trauma. Então isso é importante a gente ter em mente, tá? Alguma dúvida, gente, do que eu tô comentando com relação a filhotes? E eu falei, né, outro dia me mandaram uma mensagem falando sobre uma lesão em filhote também, numa fase de crescimento, e daí eu não me lembro se era uma lesão craniana ou se era uma lesão em coluna, acho que era uma lesão em coluna. E isso já aconteceu comigo, gente, quando eu já atendi um filhote de mestiço de labrador, e daí um cão, acho que era um pitbull do vizinho, tinha ido lá e tinha mordido a região da coluna dele. Então ele comprimiu essa medula com a mordida, né? Esse osso foi fraturado e acabou comprimindo. O tutor na época não tinha condições de fazer tomo, isso já faz alguns anos. E daí o que aconteceu? A gente percebeu que conforme o animal foi crescendo, ele teve uma certa piora, porque acredito eu que conforme não estava crescendo normal aquele canal vertebral para a medula poder correr de uma forma saudável ali. Então, com essa compressão, a gente teve uma lesão grave em medula. Esse animal, ele perdeu dor profunda e ele acabou não voltando a andar, porque eu sinceramente acho que talvez só se tivesse feito um procedimento cirúrgico inicialmente nessa fase, antes dele começar com esses sintomas, antes dele começar a apresentar esses sinais, ele poderia ter melhorado, tá? Então, avaliar realmente qual ponto que esse animal tá, como que ele vai se comportar, quais são os recursos eletrofísicos que eu posso utilizar para melhorar esse paciente. Então, isso tudo é importantíssimo para a gente levar em consideração, tá? Dúvida, gente? Outra questão também importante, né, quando a gente tem pacientes que fazem acupuntura e já me perguntaram sobre, existe a possibilidade de fazer laser, não tem para a laser puntura, ela é tranquila, ela já é muito difundida em pessoas, né, em seres humanos, então o laser também de forma pontual e também de uma forma que não é todos os dias, não vai acarretar nenhum problema pro paciente, tá? Então a gente pode fazer sim o laser com segurança. Buscar sempre a segurança, eu acho que é o principal, né?
Se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar alguma questão com relação a filhotes. Então, esses filhotes que a gente já tratou aqui na Reabilita, então eu vou falar mais ou menos o que a gente pega, com que não é uma frequência, mas o que aparece pra gente. Além de condicionamento, eu tenho animais com sinomose, tenho animais com necrose séptica da cabeça do fêmur, eu tenho animais com hidrocefalia. Então, se você for pensar, todos eles são problemas que, ou anomalia genética, ou realmente algo hereditário, e também os traumas. Os traumas, né, por conta de ser um filhote, de queda, então isso também acontece. Luxação vertebral por queda, isso acontece com uma certa frequência, tá? Tô pensando se tem mais alguma outra questão em filhote que a gente tenha tratado, além da síndrome do cão nadador. Um dos animais que teve síndrome do cão nadador, ele tinha também o pectus excavatum, que é aquele peito para dentro, assim, do animal ficar deitado e não conseguir ter o crescimento do tórax em formato cilíndrico, não é cilíndrico, né? É um pouco de uma forma de gota. Então ele acabou desenvolvendo essa forma de colocar, ele não conseguia nem levantar com os torácicos, e ele já veio pra gente numa fase já mais velho, ele já tinha cerca de uns 8 para 9 meses. E daí ele já estava grande e isso dificultava muito a tutora. E daí esses animais desenvolvem contraturas muito severas que vão levar à deformidade óssea, porque o músculo está contraturado, o osso não tem para onde crescer, e daí ele vai entortando. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Dúvida, gente? Então, basicamente, de filhotes de lesões são essas que a gente visualiza. Não tem tantas outras grandes lesões. Realmente, a nossa rotina de filhotes ela é pequena, não tem um grande número. Mas filhotes jovens a gente já tem pego, claro que daí já entrou para a idade adulta, é um adulto muito jovem, mas eu já peguei pacientes com lesões de hérnia de disco com 1 ano de idade. Então, tomem cuidado que não é só, perdão, nos pacientes que têm 4, 5 anos que vai acontecer. Infelizmente, a gente já pegou paciente com 1 ano de idade com hérnia de disco por aqui. Tá? Não é filhote, mas né, é quase isso. Mais alguma dúvida? Hoje tá todo mundo tão quietinho, ninguém perguntou. Deixa eu tentar lembrar outra questão, é a luxação patelar, né? Dependendo da gravidade, a gente opta por esperar o animal crescer ao máximo para indicar cirurgia, porque se for uma luxação grau 4, ela realmente não tem como a gente evoluir, né? Então a gente evoluir, eu digo, melhorar somente com a físio. Então a gente acaba esperando esse animal atingir a maturidade sexual para daí ele não ter mais nenhum tipo de crescimento, para depois a gente realmente encaminhar para cirurgia, que é outra questão também importante da gente lembrar. Basicamente, acho que foram essas lesões que a gente já viu por aqui. Mais alguma dúvida, gente, com relação ao laser, o campo magnético, como a gente trata? Não? Bom, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, depois me manda por inbox, tá? A Dani perguntou, o indicado seria realizar a cirurgia com 1 ano? Se é uma luxação grau 4, Dani, eu sugiro que sim. Primeiro você atinge a maturidade sexual, se o animal ele tem a patela totalmente luxada, que normalmente essa luxação é medial, o quanto antes, né, atingindo a maturidade sexual, já pode operar. O quanto antes a gente tem uma resposta ainda melhor, tá? Fale, Rose.
Vamos ver o que a Rose tá digitando pra gente. Nossa, aqui em Santos tá um calor que tá desesperador. Tô esperando sua pergunta, Rose. Em displasias muito severas em filhotes, como seria o protocolo? A displasia também é algo bem lembrado, Rose. Eu falei da luxação e não falei da displasia. Se esses animais têm a displasia já com sintomatologia desde muito jovem, normalmente, ainda em crescimento, eles fazem aquela cirurgia que eles induzem uma fratura tanto no ilho, quanto no isquio, quanto no pubis, e eles moldam, né? Me fugiu o nome, tripla... tem um nome essa cirurgia para filhote, me fugiu aqui. E essa cirurgia que seria, não são todos os ortopedistas que fazem, mas ela é a cirurgia para displasia coxofemoral mais usada. Quer ver? Deixa eu lembrar aqui. Coxofemoral. Ela molda o coxal em volta dessa... num novo... Isso, obrigada, Vânia. Tem a sínfise púbica e tem uma outra. Além dessa da sínfise púbica, tem uma que se chama tripla... Eu não sei se eu vou conseguir, tem duas. Que é uma osteotomia de pelve, mas eu tô tentando lembrar como é que é o nome dela, porque ela tem um nome... ela corta em alguns lugares. Eu tô tentando lembrar... Além dessa do pubis... chama osteotomia dupla de pelve e essa da sínfise púbica, tá? A denervação, Dani, agora ela começou a ser utilizada para animais jovens. Ela era mais utilizada para os animais que demonstravam dor intensa e animais mais velhos, tá? Eu ainda não peguei casos de filhotes com denervação, então assim, não tenho uma vivência para te falar, mas eu acho que em filhotes ainda não se utiliza, porque eles estão ainda com essa articulação em formação. Então normalmente eles usam essa osteotomia púbica e essa que eu falei, essa osteotomia dupla da pelve, que também faz esse encaixe, que eles mexem tanto... deixa eu ver aqui que eu ia falar. Eles fazem mexem tanto na parte do ilho, desculpa, e também nessa parte pública. Então tem que avaliar mesmo o que seria melhor para cada caso, tá? Já vi filhotes de 8 meses com uma displasia horrível e a tutora não quis cirurgia. Rose, infelizmente, eles ficam com medo por conta da idade, né? Mas, na minha opinião, quanto antes é feito, melhores são os resultados, melhor é a evolução do paciente. Porque daí depois, a ideia de você mexer tanto no pubis quanto na região do ilho, é que você consegue... ao melhorar o acetábulo, né? Como se você formasse um melhor acoplamento entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Então a ideia é essa. Infelizmente a gente tem com filhotes algumas pessoas ficam com medo da cirurgia, enfim. Daí preferem esperar, e daí muitas vezes a cirurgia, quando o animal é mais velho, ela não é tão bem sucedida, ou ela não tem um poder de resolução, e sim um alívio da dor, por exemplo. Mas, Dani, a denervação em filhote ainda não acompanhei nenhuma. Mais alguma, gente? Imagina, Rosi. Eu tô tentando
pensar em outra situação. A gente falou da luxação de patela, da displasia coxofemoral. Que mais que a necrose asséptica é inevitável, né? A excisão de cabeça e colo femoral acontece, não tem como. E normalmente esses animais eles vêm para reabilitação logo em seguida. Então é uma certa com uma certa frequência que a gente recebe esses pacientes. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Exercício que eu não recomendo. Depende da lesão, Dani. Não tem nenhum exercício específico que a gente não recomende. Assim, de acordo com o trabalho, depois eu até compartilho nos stories a postagem de um trabalho. Tem alguns exercícios de alto impacto que não são recomendados. E alguns outros exercícios que você tem que deixar para após 5 meses, tá? Eu vou deixar porque eu tenho uma postagem de um Reels falando sobre isso, sobre exercícios em filhotes. Daí tá melhor que tá tudo explicado. Qual que vai melhorar o equilíbrio, qual que vai trabalhar a postura. E daí você pode seguir baseado nisso. Esse artigo ele é bem interessante porque ele divide os exercícios físicos ao longo da vida do animal. Então você tem estímulos melhores quando filhote, estímulos melhores depois de jovem adulto e por aí vai, tá? Mas eu vou mandar pra vocês depois, vou colocar nos stories e assim vocês podem ver, tá bom? Mas em geral, exercícios de alto impacto é o que a gente tem que evitar fazer. Imagina! Depois dá uma olhada, Dani, no story, que assim que eu desligar aqui eu coloco lá pra vocês, tá? Certo, gente? Bom, se alguém ficou com mais dúvida ou quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Eu tô sempre vendo as mensagens por aqui no Instagram. E espero que a gente tenha conseguido discutir bastante coisa aqui sobre filhotes. E também, semana que vem, a gente pensa num novo tema, talvez, já que a gente falou de filhotes, talvez falar do que mais tem, talvez dos pacientes idosos. A gente pode conversar um pouquinho semana que vem sobre isso, tá bom? Um beijo para todo mundo, obrigada, vejo vocês.